Fala, investidor! No vídeo de hoje, HLG11. E aí, esse ativo, realmente ele é bom mesmo, como todo mundo fala? Ou será que não e é só o efeito manada? Hoje vou fazer uma análise nesse ativo aqui, compartilhando a tela do meu computador com você e vamos chegar numa conclusão juntos. Para você que já investe nesse ativo, acompanha. E para você, investidor iniciante, que ouviu falar, mas ainda está em dúvida, ó, vai ser uma boa para você, beleza? Então já pega a tua pipoca, senta aí, vamos começar essa aula, fechou? Bora para a tela do meu computador. Vamos lá. HGLG11, tá vendo aqui em cima, ó? Tô colocando aqui, ó, HGLG11. Então, hoje um fundo diferente. Por quê? Porque geralmente a gente fala de fundo base 10. Hoje esse ativo é base 100. Como você pode ver, a cotação atual dele está em R$ 159,03. Então, base 100, ok? Ele está pagando um yield de 8%. Monteiro, o que é yield? Dividend yield é o que ele te paga, fechou? Então, ele está te pagando ali 8% ao decorrer do ano, em 12 meses. Aí você para pensar, poxa, Monteiro, mas a renda fixa, cara, a taxa Selic está me pagando 15% ao ano, por que eu vou investir num ativo que me dá 8%? Lembra, meu pequeno gafanhoto, que investimento você tem que diversificar. Então, a taxa Selic nem sempre vai estar tão alta e, então, você vai equilibrando isso na sua carteira. Quando a taxa Selic for abaixando, você vai ter outros ativos na sua carteira que vai equilibrar isso aqui. Seja fundo imobiliário, seja ações, seja ETFs, dolarizando sua carteira, beleza? Inclusive, saiu um vídeo aqui no canal falando como eu montaria a minha carteira se eu fosse iniciante. E eu passo por 4 passos certinho que todo investidor passa. Todo investidor passa, desde o iniciante ao mais avançado, fechou? Depois dá uma conferida lá. Um PVP de 0,98. Olha que legal. Então, para quem está mais tempo aqui no canal acompanhando, já sabe que o preço justo do PVP é 1. Então, aqui ele está 0,98. Então, ele está ali com um descontinho, tá legal. Para a galera que tem na carteira e quer investir nele, é hora de comprar, fechou? Então o PVP abaixo de 1, excelente, até 1, ok, é o preço justo. Acima de 1, eu prefiro não comprar e esperar ele cair, fechou? Liquidez diária, 7,83 milhões, ó, tem uma liquidez bem bacana. O que é liquidez diária? Compra e venda do ativo. Então se você comprou esse ativo e acabou não gostando, não quer ele na carteira, quer vender, você consegue, e você que quer comprá-lo, você também consegue, porque ele tem uma liquidez muito boa, fechou? E olha a variação dele anual, 14%, uma variação positiva. Então até agora, números muito bons. Mas o que eu sempre venho ensinando na live para vocês que acompanham na live, o que eu falo? Para você analisar, é legal você ver o histórico de 5 anos desse ativo. Até porque para você ver realmente se ele é consistente. Então vamos olhar a consistência desse fundo aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, em 5 anos. E olha esse gráfico, mano, olha que legal. Ele pegou e veio subindo, gente. Olha que legal. Então ele subiu em 5 anos, você viu que ele deu uma valorizada legal. Hoje ele está em 159, mas ele começou aqui, ó, em 105,88. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, isso, exatamente aqui, ó. Então você vê que ele já deu uma valorizada, ou seja, ele não ficou parado no tempo perdendo pela inflação, mas sim ele foi subindo. E lembrando que isso aqui ele te paga todo mês. Então, histórico de 5 anos até agora, gostei bastante, ele foi bem consistente, não teve muita queda. Um ativo legal até agora. Vamos continuar aqui, ó. Vamos descer aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre esse ativo. Bom, primeiramente ele é um fundo de tijolo, ele é um fundo de galpões. Então ele constrói galpões, bota para alugar. Essa galera, por exemplo, Shopee, Amazon, essa galera que realmente tem um e-commerce na internet, precisa de produto físico, eles precisam deixar esse produto físico em algum lugar. Então, por exemplo, eu vou comprar essa caneta lá na Amazon. Então, a Amazon é um site online. Mas aonde que está essa caneta, então? Essa caneta, justamente, a Amazon contrata isso aqui. Ele aluga esses galpões para deixar os seus estoques lá. E esses galpões, cara, tá no Brasil todo. Então, isso que é legal, ele é bem diversificado. E, como ele é um fundo de tijolo, já que ele tem algo para ser alugado, vamos olhar para a vacância aqui embaixo. Ó. O que seria a vacância? Pensa comigo que essa caneta, ele é um prédio. E eu tenho 10 apartamentos aqui, tá? 1, 2, 3, 10 andares. Vacância é os apartamentos que não estão alugados. Então, os 10 apartamentos representam 100%. Aqui a vacância desse ativo está em 2,80%. Desses 10 apartamentos que estão aqui, apenas 2%, ou seja, 2 apartamentos não estão alocados. Os outros 2 está tudo alugado e pagando mensalmente o aluguel. Então você vê que é uma vacância pequena, de 100%, apenas 2% dele não está alocado.
Então é algo assim bem tranquilo que passa bastante confiança. E por falar em confiança, saca só isso aqui, ó, valor patrimonial. Para quem acompanha as lives também já está sabendo o que é e qual a importância disso. Basicamente, valor patrimonial é para vocês entender a dimensão da empresa que você está investindo. Basicamente, ele tem 5,48 bilhões de caixa. Então vamos colocar uma suposição aqui que desses imóveis acaba aumentando a vacância, ou seja, os inquilinos que estavam lá não continuaram com o contrato e acabaram saindo. Você vê que pelo valor patrimonial, ou seja, o que ele tem em caixa, ele consegue manter isso sem atrapalhar muito o negócio até que ele ache um novo inquilino. Então, bacana, você vê que ele te passa uma seguridade bem legal. Outra coisa que eu gosto bastante é essa taxa de administração deles, que é bem baixa, cara. 0,60 ao ano. É uma taxa bem tranquila, porque o que eu falo pra vocês? Até 2 eu acho legal pagar. Muito acima disso já não é bacana. Então, 0,60, menos de 1% ao ano. Bacana, hein? Gostei bastante. Mas vamos falar do que importa, vamos falar, já que eu sei quanto custa essa cota, que está ali em torno de 150, 160, quanto que eu recebo de volta? Vamos falar de dividendos, meu garoto. E falando em dividendos, por cota você recebe aqui, ó, último dividendo, R$1,10 é o que ele te pagou. Vamos continuar aqui na parte de dividendos? Eu gosto de mostrar para vocês a questão de constância. Então vamos jogar aqui, ó, em 5 anos para ver como foi a constância de pagamento dele. E em 5 anos, mano, olha que doideira isso aqui. Olha esse gráfico, que absurdo de lindo, cara. Esse gráfico deveria se chamar Monteiro, de tão incrível que é. Brincadeiras à parte, olha que incrível, cara. Olha a constância de pagamento de 5 anos atrás. Aqui, ó, a partir de 2021, ele mantém a sua média de R$1,10. R$1,10. Irmão, eu tô falando de uma constância de 4 anos atrás. Porque a partir de 2020, ali, ó, ele começou com um absurdo, né? Ele pagou R$2,63, depois ele caiu ali para 78 centavos, subiu para R$1, estourou mais um pouquinho ali, ó, para 2,20, e depois ele manteve a constância de 1,10 e quando teve oscilação, foi para cima. Ou seja, ele pagou a mais e quando ele não ia pagar esse absurdo, aí ele voltou ao padrão. Então o padrão dele é bem previsível, de 1,10 por 4 anos, cara. Isso passa muita segurança, porque o valor patrimonial dele já está em bilhões, né? Lembra que eu falei? E, cara, ele te paga todo mês o valor certinho. Você acha que realmente nesses 4 anos, algum contrato ele não deixou de renovar? Você acha que não aumentou a vacância, depois ele conseguiu um inquilino novo? Com certeza. Mas é aquilo que eu falei da importância do valor patrimonial e da administração do ativo. Olha que beleza, cara. Por 4 anos consecutivos eles conseguiram manter essa cadência de pagamento. Cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Eu gosto muito desse ativo. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer uma comparação? Então, aqui ó, tá em 2 anos, mas lembra que eu falei? Eu gosto de analisar sempre 5 anos, fechou? Então, 5 anos aqui no gráfico. Aqui ó, o vermelho representa o HGLG11, o ativo que nós estamos vendo, e FIX é basicamente a nossa inflação, e o CDI, a nossa taxa-mãe, você conhece, né? Então, já que a linha vermelha representa o HGLG, olha que desde o início ele sempre ficou acima da inflação, do IFIX. Olha aqui o gráfico. Lembra que o vermelho é o HGLG, o ativo que a gente está vendo, e o IFIX é o verde. Olha como ele está sempre aqui na parte de baixo, tá vendo? E já o CDI, ó, ele começou a brigar direto ali, ó. Ficou em cima, tal. Aí o CDI subiu ali para 15%, a taxa Selic em 15% ao ano. Covardia, mas tudo bem. Ele ainda se manteve muito próximo, tá vendo aqui, ó, a briga entre eles? E até mesmo hoje ali, ó. Hoje ele está pagando 8% de dividendo ao ano, enquanto a renda fixa está te pagando 15%. Lembra que a gente falou do equilíbrio? Mas olha ao decorrer do tempo que legal nessa questão, que quando a Selic não estava tão alto, porque se você vê o CDI, ele também faz aquele gráfico subindo, ou seja, ele não estava nesse ponto máximo como hoje de 15%. Então aqui, ó, provavelmente a taxa Selic estava bem mais baixa. E o HGLG11 estava acima, pagando mais. E depois que a renda fixa subiu, ele, obviamente, abaixou, mas ele manteve num pagamento muito bom e muito acima do IFIX. Então, entendeu aquele lance que eu falei de equilibrar a carteira? Olha que da hora, cara. E isso eu tô falando num papo de 5 anos, gente. 5 anos é muito tempo. Então, isso já mostra a constância desse ativo. Voltando para cá agora, como você viu, eu acho um ativo muito bom. Vou trazer ele aqui, ó, para nossa carteira investindo na prática. Então, já sabe, já se inscreve para não perder nada. Mas, o que eu acho desse ativo? Realmente ele é muito bom? É. Simples assim. Eu acho um ativo muito bom. Cara, contra fatos não há argumento e contra argumentos ali os números não mentem. Você viu que em 5 anos a consistência do pagamento de 1,10 por 4 anos consecutivos,
e a única alteração disso foi para cima. Você viu o gráfico que ele sempre ficou acima do IFIX, só brigando com o CDI, o que é normal de uma renda variável, uma renda fixa, eles estarem ali flutuando entre eles. Cara, eu realmente acho um fundo muito bom, lembrando que não é recomendação de compra, mas se faz parte da sua estratégia, vale a pena você ler os relatórios, entender um pouquinho mais sobre esse ativo e ver se faz sentido colocar na sua carteira. Eu gosto muito, eu tenho o ativo, vou trazer para vocês investindo na prática esse ativo. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer aprender como começar do zero, você que já está investindo, quer aprimorar sua carteira, irmão, já se inscreve nesse canal, não perca mais nada, ativa esse sininho para saber quando entrar vídeo novo e também estamos fazendo live toda quarta-feira à noite às 19 horas. Então já fique esperto, gente, ó, ativa o sininho aí para ficar ligado no que vem por aí. E se você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, lembrando que lá a gente troca muita ideia, muita informação, assim, no tempo real, mandou a dúvida, a galera já tá junto. Cara, link aqui na primeira descrição, primeiro comentário, vai estar tudo aqui embaixo, fechou? Espero ter agregado muito conhecimento, se você gostou, ó, não esquece de deixar aquele like que fortalece muito o canal. Maravilha? Então, até mais, gente. Falou!